Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que foi, na verdade, um pedido para a gente explorar um dos contrastes mais fundamentais da teologia cristã. É a comparação entre duas figuras que, segundo os materiais que a gente analisou, representam toda a humanidade. De um lado, Adão, e do outro, Jesus Cristo. Exato. E a nossa missão aqui não é só, listar diferenças históricas. A ideia é a gente mergulhar no que esses textos chamam de duas naturezas, dois legados que são completamente opostos. Isso. De um lado, o primeiro Adão, que seria a origem da humanidade como a gente conhece. Do outro, o último Adão, o iniciador de uma humanidade totalmente nova. E é super importante frisar que essa análise vai além da biografia de duas pessoas, né? Que definem a condição humana. É o que as nossas fontes exploram como a diferença radical entre ser uma alma vivente e ser habitado por um espírito vivificante. Alma vivente e espírito vivificante. No fundo, é a história do contraste entre, a ruína e a redenção. Certo. Então vamos lá. Vamos desvendar isso. O ponto de partida é o primeiro Adão. Sim. Ele é descrito não apenas como um indivíduo, mas como o cabeça federal da raça humana. Esse termo cabeça federal soa quase, burocrático, né? O que ele significa nesse contexto? É uma ótima pergunta, porque esse termo é a chave de tudo, na verdade. Cabeça federal significa que Adão agiu como um representante de toda a humanidade que viria dele. Certo. As ações dele não tiveram consequências só para ele. Elas estabeleceram um padrão, tipo uma herança, para todos os seus descendentes. Entendi. Pensa no fundador de uma dinastia, sabe? As decisões, as dívidas, até os traços, tudo isso é transmitido. Adão, nesse sentido, foi o nosso representante original. O que ele fez, de certa forma, todos nós fizemos nele. Entendi. Ele meio que estabeleceu o DNA da humanidade. E os textos fazem uma distinção muito curiosa sobre o estado original dele. Dizem que Adão foi criado inocente, mas não santo. Exato. Para muita gente, essas duas palavras soam como sinônimos. Qual é a diferença crucial aqui? A diferença é a ponte entre o potencial e a realidade. A inocência, da forma como é descrita, era um ponto de partida, um estado de neutralidade, assim. Uma lousa em branco. Uma lousa em branco, perfeito, sem conhecimento do bem e do mal. A santidade, por outro lado, é um caráter forjado. É uma qualidade moral positiva que se desenvolve através da escolha, da obediência. O propósito de Adão, segundo essa leitura, era transformar essa inocência inicial em santidade, alinhando a vontade dele com a de Deus. Então, o teste no jardim não era só sobre seguir uma regra, mas sobre essa transformação de caráter. Exatamente. A ordem de não comer do fruto era um meio, não o fim. O verdadeiro teste era se Adão escolheria viver dependendo de Deus ou se buscaria o que os textos chamam de realização do eu, a autorrealização. E foi aí que a falha aconteceu. Foi aí. Ele não fez essa transição da inocência para a santidade. Pelo contrário, ele escolheu a independência. Ele reivindicou o direito a si mesmo. E essa escolha, essa reivindicação do direito a mim mesmo, é o que os textos definem como a disposição do pecado. Não é tanto o ato de comer a fruta, mas a atitude por trás. Precisamente. O ato foi só o sintoma. A doença foi a mudança de disposição. Essa atitude de independência, de ser o centro do próprio universo, é o que a teologia chama de velho homem. Certo. E é importante entender isso. O velho homem não é a pessoa, não é o corpo. É tipo um sistema operacional que a gente herda de Adão, sabe? Essa inclinação para a autossuficiência. Faz todo sentido. É por isso que se fala que a redenção não lida só com perdoar atos. Ela trata dessa disposição na raiz. Por isso que os textos dizem que o velho homem precisa ser crucificado, ou seja, reconhecido como morto e substituído. Ok, isso é denso. A ideia de que o problema fundamental não é o que a gente faz, mas o tal sistema operacional com o qual a gente nasce, é uma mudança de paradigma. Total.
porque se o sistema herdado de Adão está corrompido na essência, a solução não pode ser só um antivírus ou uma atualização. Teria que ser uma formatação completa. Instalar um novo sistema. É essa a lógica por trás da introdução do último Adão. Essa é a analogia perfeita. Jesus Cristo é apresentado não como um Adão 2.0, sabe? Uma versão melhorada. Certo. Ele é descrito como o último Adão ou o segundo homem, um ser único revelado do céu. A ênfase é que ele vem de fora do sistema de Adão. Ele não compartilha daquela hereditariedade corrompida. Ele inicia algo completamente novo. E qual foi a conquista dele, então? Se ele veio de fora, como ele resolve o problema de dentro? A conquista dele foi realizar exatamente o que Adão falhou em fazer. Ele viveu uma vida de obediência perfeita, de total dependência de Deus. Ele pegou a inocência, a condição humana, sem o pecado, e através de uma vida de escolhas alinhadas ao Pai, ele a transformou num caráter santo perfeito. E aqui tem um ponto crucial. Os textos dizem que ele não veio só para nos dizer como ser santos, Sim. nos dar novas regras. Ele veio para nos colocar numa posição onde a gente pode ser santo. Ele veio nos fazer o que ele ensina. E isso nos leva a outro contraste central que os materiais apontam: Adão como alma vivente e Cristo como espírito vivificante. Isso parece mais do que uma simples diferença de títulos. É uma diferença fundamental de função e de natureza. Pensa assim, uma alma vivente, o Adão, é como uma bateria que sai da fábrica com uma carga. Ok. Um espírito vivificante, Cristo, é como uma usina de energia. Ah, boa analogia. Ele não apenas possui vida em si mesmo, mas é uma fonte inesgotável que pode energizar, reviver e dar uma nova qualidade de vida a incontáveis outras baterias. Adão nos passou a vida biológica. Cristo, segundo essa visão, oferece e transmite a própria vida divina, a vida de Deus. Entendi. Um tem vida, o outro a fonte da vida. E é por isso que ele também é chamado de homem representativo, de forma parecida com o cabeça federal de Adão. Sim, mas com resultado completamente oposto. Assim como a desobediência de Adão teve consequências universais para a linhagem dele, Certo. a obediência de Cristo teve consequências universais para uma nova linhagem. A morte e a ressurreição dele não foram atos isolados para o benefício próprio. Ele estava agindo como o representante de uma nova humanidade. Faz sentido. Ao vencer, ele não só pagou a dívida do sistema antigo, mas estabeleceu as bases para um sistema inteiramente novo. Ele introduziu uma nova hereditariedade na raça humana. Certo, então estabelecemos esses dois modelos de humanidade, o de Adão e o de Cristo. Mas como é que isso sai da teoria e aterrissa na vida prática de alguém? O que significa ser parte dessa nova criação? Os textos são bem enfáticos ao dizer que não é uma versão melhorada do velho eu. Sim, eles são muito claros quanto a isso. Não se trata de uma reforma, sabe? De consertar a casa antiga e colocar uma camada de tinta nova. A imagem usada é bem mais radical. É uma demolição e uma nova construção a partir de uma nova fundação. Uma demolição. Ou, usando outra analogia das fontes, não é consertar o motor quebrado do carro, é remover completamente o motor antigo e instalar um motor de Fórmula 1 no lugar. A natureza fundamental da máquina mudou. E essa mudança é o que os materiais chamam de impartição da hereditariedade de Jesus Cristo. É uma frase bem técnica. A gente poderia dizer que é como receber um transplante de DNA espiritual. Exatamente isso. Impartição da hereditariedade significa que a disposição fundamental que governava Cristo, sua confiança, sua obediência, seu amor pelo Pai, é implantada no crente pelo Espírito Santo. Não é imitação? Não é imitação, é implantação. A pessoa recebe uma nova natureza, um novo princípio de vida. E isso, segundo os textos, coloca o indivíduo num lugar que Adão nunca alcançou mesmo antes da queda. Em união vital com a própria divindade. Uau! A redenção não é sobre Deus nos perdoar e dizer tente de novo e se esforce mais. É sobre Ele nos refazer à imagem do Filho. Se isso é verdade, então o conceito de santidade muda completamente.
Deixa de ser uma lista de regras a seguir, um esforço moral para não errar? E passa a ser a expressão natural dessa nova vida. Assim como uma macieira não se esforça para produzir maçãs, ela simplesmente as produz porque é da sua natureza. A santidade é descrita como a disposição de Jesus Cristo se manifestando de forma persistente na vida de uma pessoa. Certo. O pecado era a expressão natural da disposição do velho homem. A santidade se torna a expressão natural da disposição do novo homem. Então, textos como o Sermão do Monte, que muitas vezes parecem uma lista de ideais impossíveis de alcançar, É um manual de como ser santo, mas um retrato de como uma pessoa santa que tem a disposição de Cristo naturalmente se parece. É o que acontece quando o sistema operacional muda. Exato. A mudança de identidade precede a mudança de comportamento. A santidade não é algo que a gente alcança, é alguém que a gente recebe. Ok, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. A análise que nos foi pedida traça um contraste muito claro. De um lado temos o primeiro Adão, nosso cabeça federal, que partindo da inocência escolheu a independência e a realização do eu. Com isso, ele estabeleceu um legado, uma hereditariedade, marcada por uma disposição para o pecado. Exatamente. E, do outro lado, temos Cristo, o último Adão. Ele entra na história humana de fora, cumpre a exigência original de obediência perfeita e, como homem representativo, se torna a fonte de uma nova hereditariedade. Ele não conserta o antigo. Ele inaugura o novo. E a mudança fundamental é de ser meramente uma alma vivente, com vida contida em si, para ser habitado por um espírito vivificante, que é a própria fonte da vida divina. Isso. E isso redefine a santidade, que deixa de ser um objetivo de esforço humano para se tornar a expressão natural dessa nova vida implantada na gente. Isso resume perfeitamente. A redenção, nessa perspectiva, não apenas conserta o que foi quebrado por Adão, mas eleva a humanidade a um estado de união com Deus que a criação original só apontava como uma possibilidade. E isso nos deixa com uma reflexão final que emerge diretamente da tensão presente nos textos que a gente analisou. Por um lado, eles afirmam que a santidade é a disposição de Cristo se manifestando quase que naturalmente. Certo. Por outro, dizem que a obediência de um discípulo não vem da adesão a princípios, mas de uma devoção pessoal e apaixonada a Cristo. A reflexão que fica é: como essa relação pessoal e apaixonada se torna o verdadeiro motor para a manifestação persistente dessa santidade no cotidiano, para além da mera disciplina moral ou do entendimento teológico.